Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a todos, tá, por estarem aqui, né? Vocês escolheram estar aqui num sábado desse, um solzão, né? E vocês escolheram estar aqui aprendendo e se cuidando. Hoje nós vamos abordar esse tema aqui, que é um tema que causa muita dor em muita gente, né? Que é sobre compulsão por doces e ansiedade alimentar. Esse tema ele foi escolhido para a grande maioria, né, de vocês, então acredito que seja a maior dor. Quando a gente fala sobre compulsão alimentar, né, compulsão por doces, é algo que a gente não tem no controle. Isso tem mecanismos fisiológicos que explicam isso que eu vou falar aqui, tá? Vou começar fazendo essa pergunta para vocês. Quem aqui já terminou o dia, né, com alimentação leve, alimentação só, se fizer, comi muito bem durante o dia e à noite acabou cedendo a um docinho ou cedendo a algo que vocês encarem como não saudável. Então, vou levantar a mão, quem vai passar por isso? Você isso não é comum. Você vê como isso não é comum, isso é algo bem comum. Então, isso tem uma explicação, né? Isso tem uma explicação. Isso muitas vezes por conta de uma dieta, de uma alimentação muitas vezes restrita, com falta de nutrientes, né? E quando chega no período noturno, quando chega no determinado horário, o nosso corpo cobra por isso. Ele cobra por isso, né? Então, e a gente fica nesse ciclo aqui, ó. Nesse ciclo de. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Não? Não? É embaçado? Chega um pouco eu não posso nem respirar, porque bem de alta. Aí. Consegue apagar a luz azul? Melhor? Então, a gente acaba entrando nesse ciclo aqui, ó. De restrição alimentar, às vezes a gente entra naquela dieta muito restrita, corta pão, corta macarrão, corta doce. Quem já fez isso? Levanta a mão aí. Acaba cortando tudo, aí vem aquela vontade incontrolável de comer um docinho, de comer uma besteira, e a gente acaba cedendo esse consumo. Aí, logo após, vem aquela culpa e frustração, né, de decidir, de ter em mente que quebrou a dieta. Quem já sentiu essa dor e frustração por ter comido algo que a gente diz fora da dieta? Levanta a mão, por favor. Essa também é grande parte, né? E a gente fica naquele ciclo, né, de recomeço, culpa, frustração, né? E quando a gente sente essa culpa, a gente sente essa frustração, a gente acaba sentindo essa ansiedade, essa tristeza, aí vai buscar pelo alimento porque está sentindo ansiedade e tristeza. Isso também é um mecanismo que o nosso corpo usa para tampar esse buraco, né? Porque o alimento ele não tem essa função apenas de nos alimentar, de dar energia. Ele também tem essa função de tampar um sentimento, né? De cobrir um sentimento, que a gente chama de fome hedônica. Eu trouxe essa charge aqui, né, se eu conseguir enxergar bem. Eu vou ler aqui para vocês, né? Quando a ansiedade aparece, né, faz com que a gente coma pra caramba. Aí esse outro rapazinho que fala, cara, eu não aguento mais nada, porque com ansiedade ele comeu tudo, opa, tá saindo de minha angústia com cobertura de culpa. E é isso que acontece nesse ciclo. Por que buscamos o doce? Né? Fisiologicamente, acontece da seguinte forma: diminui o carboidrato, né? O carboidrato é a principal fonte de energia do nosso corpo. Por exemplo, o pão, o macarrão, os açúcares, né?
e com isso tem uma hipoglicemia, que é a redução do açúcar no sangue. Isso dá um feedback lá para o nosso cérebro, né? Que faz aumentar o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E a redução da serotonina. Serotonina, ela é um hormônio que traz felicidade, é um hormônio que traz um bem-estar. E quando isso reduz, né, nós temos um aumento da ansiedade, né? Temos conforto emocional, se sente muito mal. Aí com isso a gente acaba levando a fome hedônica, que é a fome relacionada à ansiedade, ao padrão emocional, né? Não é porque você realmente está com fome. Quando a gente faz essa distinção entre a fome homeostática, que é a fome normal, né, que a gente está com fome mesmo, e a fome hedônica, quando a gente tem uma vontade específica. Quem aí já sentiu uma fome assim, eu estou com fome, mas eu estou com vontade de comer um hambúrguer, estou com vontade de comer um bolo. Quem aí já? Então, essa é a fome hedônica. Aqui mais um pouquinho explicando como é que funciona isso, um segundo prazer imediato. O açúcar, quando a gente libera açúcar, ele libera a dopamina, né? A dopamina é o hormônio do século, né? Quando a gente fica lá no Instagram, TikTok, o tempo todo rolando, está liberando dopamina no nosso cérebro. A gente esquece até da vida, esquece da fome. Acorda de manhã, vai pro vaso e fica lá. Passa quanto tempo? 30, 40, 50 minutos, não é? E a gente esquece da vida. Então, quando a gente consome alimentos doces, né, isso também ativa o cortisol, a dopamina no nosso cérebro, tá? Em momentos de estresse, né, quando a gente está estressado, está mal, está ansioso, teve um dia todo de trabalho, o patrão encheu o saco, acordou 5 horas da manhã, pegou trem, metrô, ônibus cheio, voltou para casa às 9 horas da noite, está estressado. Quem quer comer uma salada aí depois de um dia desse? Difícil, né? É mais fácil querer comer o quê? Um docinho, né? Um doce. Mas isso tem explicação. Por quê? Você está estressado, você está mal, você precisa de alguma coisa para tampar aquele buraco. O alimento é a coisa mais fácil que tem, né? Nós vivemos em um ambiente totalmente obesogênico. Você abre iFood, você tem opções enormes na esquina de casa, em todo lugar tem opções de fácil acesso. Eu vou trazer opções, né? Vou trazer ideias de como manobrar isso, tá? Porque uma das formas que a gente tem para evitar isso é mudar o nosso ambiente, mudar o nosso meio, né? Porque isso tem influência muito grande, tá? Então, aqui reforçando, né, o doce muitas vezes ele serve como um band-aid emocional. Ele ativa momentaneamente, né, ele alivia momentaneamente essa dor, né, ele traz aquele conforto, mas isso é momentâneo, é passageiro, a gente não resolve o problema, a gente tem que encontrar a raiz do problema. Aqui são outros fatores que levam também a essa ingestão de doce, né? Essa ingestão de doce. E um exemplo do aprendizado na infância. Quem aí tem filho? Tem filho, né? Vocês incentivam a gente a comer vegetais? Incentivam a comer vegetais? Quem aí já fez uma troca, né? Aquela troca assim, filho, se você comer isso aqui, eu te dou um doce, ou eu te dou uma sobremesa. Quem já fez isso? Quem já passou por isso na infância? Então, isso não é interessante porque a gente tem dois reforços aqui negativos, né? O primeiro é que a gente coloca a verdura, né, os legumes como algo ruim, né, para depois a gente ir para algo bom, que é a sobremesa. Vocês concordam comigo? Isso. E uma outra coisa que também acontece se você se comportar, você ganha coisa X. Isso não acontece só com o doce, isso acontece com diversas coisas, principalmente na infância, que é a idade que a gente está aprendendo, né? Onde a gente está formando o adulto, realmente ali na infância. Né? O alimento, ele, durante a infância, ele já vem com aquele aprendizado. Um exemplo disso é na amamentação. A criança, quando está com
fome, né, o que ela faz? Ela chora, ela tem um desconforto. Então, quando ela vai para o peito para poder mamar, ela já está entendendo ali que ela precisa, ela tem ali um momento ruim para depois ter um momento bom. Isso é reforçado depois na adolescência ou na primeira infância com esse tipo de aprendizado. Então, quem faz isso evita, né? Evita fazer essa dicotomia entre alimento ruim e alimento bom. Tá bom? Isso até dificulta o adulto na hora de comer vegetais, comer alimentos mais saudáveis, tá? O comer emocional, como eu já falei aqui, que a gente busca o doce ou busca determinado alimento para poder tapar um buraco emocional, seja tristeza, seja uma ansiedade, seja depressão, né? Então o alimento ele vem com essa função também. Técnica de procrastinação. Quem aí esteve em casa, nada para fazer, vendo televisão, entediado, foi lá na geladeira, sem fome a ação toda. Bem sincero, nunca ninguém fez isso. Não é? Então, isso acontece. E, como eu já havia dito, influência do ambiente, né? A gente, quando tem uma dieta, está focado, né? Quer se alimentar melhor, as pessoas que estão em nossa volta, elas têm uma influência muito grande, né? Quem já começou uma dieta e se alimentar melhor, mas aí o jantar, o almoço, né? Você que faz aquela coisa gostosa que você não se aguenta e acaba comendo. O que eu posso dizer? Fala os rodízios, né? Da família, de exatamente. Então, isso é uma coisa muito comum. Então, modular o nosso ambiente é muito importante quando a gente tem determinado objetivo ou precisa, né, por questão de saúde, seja por saúde, seja por estética, mudar o nosso ambiente é muito importante. Não tem como a gente tem que sair de casa ou evitar que mantinha no trabalho ou simplesmente, não faz isso não. Você que está nessa situação, não é o outro. Então, você que tem que modular esse ambiente, tá? Então, existem ferramentas, existem coisas que a gente pode fazer para poder facilitar isso. Identificando os gatilhos emocionais que levam a gente querer a buscar esse alimento, a buscar esse doce, para acalmar é muito importante, né? Procrastinação, a gente usa o doce para acalmar, né? Ansiedade, a gente usa o doce para acalmar, né? Está se sentindo sozinho, a comida ela serve, ela conforta como um amigo. Isso aqui é um grande mito que acontece com todo mundo, que é a recompensa, né? Trabalhei demais, Eu mereço um docinho, né? fiz coisas X, eu mereço, né? Isso é uma das coisas que é reforçada na infância, né? Que quando você vai para a criança, se você fizer isso, você vai ganhar coisa X. É a questão da recompensa, que a gente quer ser recompensado, tá? Estresse, a comida como um alívio, né? O tédio, para trazer algo para fazer, né? Que é a comida. Uma das coisas que acontece bastante, você está entediado, pega um pacote de biscoito, você vai comer aquilo tudo ali, sem nem sentir. Às vezes acaba e você, opa, o que é isso? Acabou, já? Quando acaba, você O problema também, né? Terminou de fazer certas coisas e a questão do merecimento. Estratégia, né? Falei todos os problemas, vou trazer algumas estratégias para vocês, são coisas que são bem individuais, podem servir para uns e não servir para outros, tá? Mas de maneira geral, vou trazer para vocês, né? Primeiro de tudo, a base que é a alimentação. Uma alimentação rica em proteínas e fibras, né? Principalmente durante o período da manhã. Que é comer bastante ovos, comer frutas, exatamente, frutas, aveia, o psílio é muito bom, a chia, né? Queijos, tem uma boa quantidade de proteína, no almoço aí com frango, uma proteína magra, saladas, tudo isso vai te trazer maior saciedade e estabilizar os níveis de açúcar do seu sangue. E evitar aquilo que eu falei, que é a hipoglicemia, né? A diminuição de serotonina e levar ao estresse, tá? Os intervalos equilibrados são importantes, né? Ter intervalos entre refeições é algo muito, muito importante. Não precisa comer de 3 em 3 horas, isso aí é mito, ou de 4 em 4 horas. O importante é manter ali um bom intervalo, principalmente sempre estar ingerindo essas fontes de proteínas e fibras.
tá? Hidratação é muito importante. Eu atendo pessoas que muitas vezes bebem um copo de água por dia, né? Ou muitas vezes até menos. Com a correria do dia a dia, isso normalmente acaba esquecendo. Então, hidratar é muito importante. Muitas vezes a fome, a vontade de comer algo, ela é confundida, na verdade, com a falta de hidratação. Então, manter sempre uma garrafinha de água perto de você vai te lembrar, né? Quando a gente deixar algo óbvio, isso se torna mais fácil de se lembrar. Então, quando você deixa ali aquela garrafa de água próximo a onde você trabalha, próximo a onde você fica, você vai olhar, você vai beber, né? Então, tenha sempre sua garrafinha do lado, é a melhor forma de você estar se tratando sempre. Estratégias iniciais para hoje, né? Eu já falei a modulação do ambiente, isso é muito importante, tá? Não tem esse problema, você tem que deixar ali alimentos estratégicos à vista, né? Por exemplo, você tem que deixar frutas de baixa densidade de calor cortadinha, de água geladeira. Então, se você tiver uma fruta ali que não está, de repente não está descascada, não é de fácil acesso, de fácil manipulação, você não vai fazer, né? Então, se ela já estiver cortadinha, um exemplo, melancia, melão, morango, são alimentos excelentes, de baixa densidade calórica, só que se você parar para cortar a melancia, você muitas vezes desiste, acontece muito isso. Então, se você deixar tudo cortadinho, num potinho na geladeira, quando é vontade você vai e come. Então, você manipular o seu ambiente é importante para isso. Outra coisa, você tem um chocolate em casa, se ficar em cima da mesa, assim como a água você vai olhar, você vai querer. Quem aí consegue comer um bicho? Tu consegue comer um bicho? É quase impossível comer um bicho. Então, tá com vontade de comer bicho? Faz o seguinte: compra o bicho, tenha sempre alguém para compartilhar para comer com vocês. Eu e Gabi, a gente briga para comer o Outra bicho. coisa, comer o bicho, guarda, não deixa na sua vista, guarda Não dá, é cachorro da hora. do armário, não deixa visto, então você vai toda hora lá querer lá no começo, tá bom? Então isso é uma das formas de a gente manipular esse ambiente ao nosso favor. Pode falar? Eu gostaria de saber, quando a gente corta a fruta e coloca na geladeira, até quantos dias ela pode ficar lá pra gente comer e ela tá ainda boa? Depende muito da fruta. Algo que é interessante de fazer é fazer uma salada de frutas e espremer limão laranja. Isso aumenta o tempo de preservação dele. Isso se fosse salada de frutas mesmo. Aí você espreme laranja ou limão, né, que são ácidos, que acabam com as enzimas que fazem com que essa fruta ela se estrague na casa, tá? Mas geralmente 5 dias, uns 5 dias, 4 dias por aí, tá bom? Mas essa questão da salada de frutas e espremer é muito interessante, tá? Buscar outras fontes de alívio, né? Como eu falei sobre o TED, de buscar o alimento como alimento do TED, buscar outras formas de alívio para poder não ir no doce, não ir para a comida, é muito importante, como o yoga, né? Que é uma meditação maravilhosa, né? Eu, nesse momento que estive aqui, essa minha primeira aula de yoga, gostei muito, recomendo, porque a gente se desconecta, né, desse mundo que é uma loucura, a gente está sempre pensando o tempo todo, então a gente fica no momento ali do vazio, com uma conexão consigo. Isso é muito bom. Então, essa meditação é muito importante. Leitura, né? Depois de um dia estressante, nada melhor que um banho quente, né? Um chá calmante, tudo isso pode ser substituído pelo doce e pela comida. Uma outra questão muito importante é o comer com atenção. Comer com atenção. Quem aí já parou para comer, comeu rapidinho e do nada no prato, cadê a comida? Vendo TV, a gente se distrai, a gente precisa se conectar com aquele momento, você precisa mastigar bem, né? Quando a gente vai deglutir o alimento, ele precisa estar pastoso, né? E muitas vezes engole um pedaço de carne inteiro, aí não tem uma digestão muito boa, não fica legal no estômago. Então, ter essa atenção na comida é muito importante, né? Chocolate, vai comer um chocolatinho? Tem gente que devora uma barra de chocolate em menos de 5 minutos. Pega um pedacinho, coloca na boca e fica saboreando. Já ensinei Sente o sabor, bota em
muito bom, né? Ele separou um grupo de 41 pessoas, foram 41 pessoas, e veja que essas pessoas comecem com distração, né, em frente a uma tela, fazendo outras atividades, e depois pegou esse mesmo grupo e fez eles comerem com atenção, né? E o que esse estudo mostrou, né? O que esse estudo concluiu? Que as pessoas que comeram distraídas, né, um alimento super palatável, como almoço distraídas, após comer não se sentiam saciadas, porque elas não tiveram prazer, né? Então, quando a gente come distraído, a gente tem uma baixa percepção de prazer, né? Imagina você comer um doce e não sentir, você comer um bolo e não apreciar, né? Então, toda vez que a gente come distraído, a gente busca mais por aquele alimento, novamente para sentir esse prazer. Ó, estratégias à noite para reduzir, né, essas questões. Ritual consciente, que é o relaxar antes de dormir, um chá calmante, camomila, erva doce, passiflora, erva cidreira. Se você não for trabalhar no dia seguinte, o mulungu é excelente, que é relaxante muscular. Alguém já tomou chá de mulungu? Ajuda a dormir. Ajuda a dormir, né? E no outro dia, você trabalhou? Fazer a pergunta. Sim. Em relação ao peso e a quantidade de água que eu tenho que ingerir no dia, só para a gente poder saber mais ou menos quanto que a gente tem que beber de água. 35 ml por quilo de peso. Tá? 35 ml por quilo de peso. Né? Para atletas, para outras questões, isso muda. Mas vou ensinar para vocês aqui. Vocês vão pegar. Vocês vão pegar 35, vocês vão chegar 35, né? Vezes 70. Ó, 2 litros e 450 de água você tem que beber. Uma estratégia que eu uso para meus alunos, principalmente os que não vão beber água, mas um copo por dia, é botar método. Na hora que acorda, até meio-dia, uma garrafinha de 500 ml, ela tem que beber. Isso é muito bom. Nem que ela beba de 11h59 até meio-dia. Perfeito. Aí chega na parte da tarde, mais 500 ml. Chega na parte da noite, mais 500 ml. Essa estratégia que você usa, né, de fracionar as águas, é muito importante, porque tem gente que não bebe água o dia todo, chega antes de beber os 3 litros. E isso é muito ruim, porque você faz uma sobrecarga no seu corpo de água e você vai só urinar, você vai jogar fora aquele líquido ali. Ele não vai ser bem distribuído conforme durante o dia. Então, você não vai se hidratar de forma correta, ainda vai ter uma noite de sono péssima, você vai levantar toda a hora do banheiro. Tá? E quem bebe mais do que isso, acho que prejudica também, né? Que meu neto está fazendo academia aqui, traz uma garrafa de 1 litro, ele bebe no mínimo 2, chega em casa, bebe e vai correr de 5 minutos. Eu acho que tira os minerais do corpo, né? As vitaminas. Isso é uma estratégia, na verdade, né, de desidratação. A pele fica mais fina, é uma estratégia de estética, né? Você aumenta muito a quantidade de água, você fica combinando o tempo todo ali, jogando sódio para fora. E, por exemplo, muita gente toma chá de cavalinha, né, para deixar risco, e quando não usa essa estratégia, faz isso, de beber bastante água. Ele faz sem pensar muito. Eu já falei para ele, não é para beber toda a vida, tem limite. Porque beber muita água, mas essa desidratação, né? pessoa Os minerais equilibrados. Você joga muito sódio para fora, o correto não é legal, pode causar, por exemplo, formigamento, né? É bem comum acontecer isso. Tá? Lanches inteligentes, né? Como eu já havia mencionado, deixar lanches prontos, né? Para esses momentos, der vontade de comer doce. Eu trouxe aqui, ó, iogurte natural com cacau. O cacau ele aumenta a quantidade de serotonina, isso é interessante, né? Fruta com canela, bananinha amassada, bota a canelinha por cima, micro-ondas, se você quiser quentinho, é uma boa opção. Frutas de baixa intensidade calórica, como por exemplo, o melão, melancia, mamão, morango, tudo isso tem baixa intensidade calórica. O cunhado também de oleaginosas também é interessante, né? Castanhas são boas opções. Chocolate, bateu a vontade de comer chocolate?
chocolate, nem todo mundo gosta, né? O muito bom é o chocolate 70%, né? Porque ele tem antioxidantes, ele traz ali bastante benefícios. Tem gente que não gosta, eu recomendo adaptar o paladar, o paladar é totalmente adaptado. Começa com 50, depois vai para 60, depois vai para 70. Passou de 70, meu Deus, é intragável. Não dá para beber, não dá para comer, que nem o café sem aguenta, o café sem açúcar. Muito bom, mas no início é intragável, né? É difícil. Oi. Você sugere, no meu caso, eu quero comer um morango, mas o morango é muito amargo. Você sugere sem ser o iogurte natural. Para melhorar essa ingestão. Olha, um que é muito interessante, né? Se a pessoa não tem, claro, diabetes ou alguma outra condição, né? É botar uma colher de leite condensado por cima do morango. Fica maravilhoso, muito bom. Ou fazer uma misturinha com ele, você pega o whey protein, coloca no potinho e vai jogando água aos poucos, até ficar uma consistência cremosa. E joga por cima do morango. Fica muito bom, tá? São boas opções. Aqui é uma estratégia comportamental, né? Que é o cartão de enfrentamento, onde você vai escrever assim, vai deixar no celular ou vai deixar na sua geladeira, dizendo que o que você está sentindo no momento não é fome, o que você está sentindo é ansiedade, o que você está sentindo é tristeza, né? E você precisa enfrentar aquele problema e ver outros meios, né? Então, todo dia que eu chego em casa, eu estressado, eu vou à sua geladeira, eu como um doce, eu como X alimento. Então você pega lá, você escreve, né? Você identifica esse problema, identifica esse gatilho, então você escreve, deixa coladinho lá atrás do telefone ou na geladeira, onde você fica, para você enfrentar isso. Gerenciamento de estresse e ansiedade, né? Respiração consciente, né? O que a gente fez aqui, que é perfeito, é muito bom. O movimento de expressão, o alongamento são muito bons. Perguntas chaves é você perguntar para si: será que isso que eu estou sentindo realmente é fome? Ou é uma emoção? Né? A gente precisa identificar o problema para poder resolver. Conexão profunda com o yoga, mais uma vez, mencionando que é muito importante, né, para a regulação emocional, esse desenvolvimento consciente, a atenção plena durante a alimentação. Aqui eu trouxe mais umas ações práticas, né, que é identificar os gatilhos, é perceber esses momentos que a gente não está bem e buscar esse conforto dentro do alimento, né? Uma experiência, aquela experiência ritual noturna, você chegar em casa, tomar um banho quente para relaxar, fazer o seu chazinho, ir para o sofá, ir para a cama, se preparar o seu corpo para dormir, preparar o seu corpo para um momento de tranquilidade. Jantar equilibrado, né? Sempre contendo proteínas magras e fibras como folhas, tá bom? Aqui eu trouxe algumas sugestões, né? Que é o iogurte com mel, canela e morango, tá? Você que não gosta do iogurte, pode optar pela aquela colezinha, né? De leite condensado, tá bom? Ou perfeitamente que tem mais proteína, o whey, caldinho de whey, tá? Torrada, pasta de amendoim, banana, pudim de chia. Alguém já fez pudim de chia? Não. A chia é um super alimento, tem gorduras boas, é rico em fibras, é uma maravilha, não tem sabor de nada, basicamente. Então, é bem legal. Panqueca fit de banana, aveia e ovo. A cobertura fica aqui da de vocês, você pode colocar um morango por cima, ou até mesmo a pasta de amendoim. Alguém já fez? Panqueca? Fez? Gostou? Vamos lá? A minha neta de 3 anos, ela adora. Desde a mãe dela faz pra ela. Muito bom. Muito Não bom. leva açúcar, que a banana já é doce, bota aveia, canela e o ovo. Perfeito. Ela adora. Ela faz pequenininha, assim, tipo aquelas fruinhas, sem gordura. Perfeito. Ela come dessa. E eu aprendi com ela. Muito bom, muito bom.
Gustavo, manda pra gente a receita para Eu poder. peço um desenho para vocês. Então, fechando aqui, né? A busca por esse equilíbrio, né, é importante. Não, vocês não precisam deixar de comer algum doce, tá bom? Vocês podem comer doce, sendo que é importante ter essa consciência em relação à quantidade, né? Ter um equilíbrio é a coisa mais importante do mundo. Isso só se torna algo ruim quando você sente culpa, né? Então, você pode comer sim, mas a partir do momento que você sente culpa, já não é algo interessante, tá? Ô, Gustavo, Sim. o mel pode. O mel ele é bom de poder essas coisas ou ele é bom? O mel sim, pode ser usado sim, em pequenas quantidades, com equilíbrio, né? Você tem que verificar a procedência desse mel, né? Nos mercados, às vezes tem gente que está descrito como mel, não é mel, é xarope de milho, né? Então, tem que sempre olhar ali no rótulo para ver se realmente é mel. Você está comprando um produto e não é esse produto, tá? Geralmente ele tem um custo muito mais em conta que o mel, realmente o mel de abelha. É mais fácil você encontrar nessas casas de produtos naturais, geralmente ele vem garrafa de vidro, tá bom? Ó, aqui tem um QR Code, vê se vocês vão conseguir fazer a leitura. Nesse QR Code tem 2 e-books lá, né? Um e-book com receitas de doces e um e-book com receitas de jantares, de refeições gerais saudáveis, tá bom? Aproveita e me segue lá também, tem um linkzinho para me seguir lá. Conseguiram? Tá. Tá fazendo? Não, aqui ó, tem que ser no QR Code. Tem que não, porque faz assim, ó. Vai no computador. Toma aqui. Vai no computador. Aí tem 2 e-books lá, tá? Tem várias opções de doces. Vai no notebook. Aqui, ó. Consegui, gente. Botei no link do grupo. Conseguiram? Tá? Perfeito. Aproveita que me segue lá no Instagram. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço a vocês, tá? Parabéns.